Lucas capítulo 5 e depois podem olhar para mim. Eu já digo o versículo, não vamos ler já. Lucas capítulo 5. Podem colocar o título, eu não vou ler já o Lucas. A semana passada, nós fomos encorajados a crer em Deus, a confiar em Deus. Quem é que esteve cá a semana passada? E quem não esteve e ouviu na net? Fui eu. E o Paulo nos encorajou a confiarmos em Deus, a crermos em Deus. E usou uma expressão que é: o melhor está por vir. Que há mais de Deus para a nossa vida. Diga ao irmão ao lado, o melhor está por vir. É no sentido de nós, quando olhamos para o futuro, nós não tememos o futuro. Nós temos esperança porque a nossa confiança, ela está em Deus. Há mais de Deus. E para que esse melhor se cumpra na nossa vida, nós temos que aprender cada vez mais e mais sobre a obediência. E hoje eu quero partilhar um bocadinho acerca de obediência, a importância da obediência, obedecer a Deus. Porque a obediência é o ingrediente que fará toda a diferença na nossa vida. A obediência é o ingrediente que separa os sonhadores dos conquistadores. Irmãos, nós não queremos ser só sonhadores. Queremos sonhar, queremos crer em Deus, queremos ousar sonhar que Deus tem algo para a nossa vida mais e mais. Mas nós queremos fazer parte daqueles também que realizam, que conquistam, que chegam lá a esse melhor de Deus, a esse mais de Deus para a nossa vida. E o ingrediente que separa é obediência. Por isso Tiago disse lá em Tiago capítulo 1, verso 22, olha, sede cumpridores da palavra. Por outras palavras, olha, obedecei à palavra. Olha, não ouçam apenas, não ouçam, mas a chave é obedecer à palavra de Deus, porque se assim não for, enganamo-nos com falsos discursos. Por outras palavras, o que ele está a dizer é assim, olha, vale mais um ato de obediência do que 1000 sermões. Vale mais um ato de obediência do que nós ouvirmos e sabermos a Bíblia toda de uma ponta à outra. Não, nós nunca vamos alcançar o nosso destino. Nós nunca vamos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas, as promessas de Deus. A não ser que nós tenhamos uma vida de obediência a Deus. Obediência à palavra de Deus. Então muitas pessoas não alcançam, não é por falta de palavra. Muitas pessoas não alcançam, não é por falta de promessas. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém. Então por vezes não se alcança por falta de obediência. Então eu quero convidar então os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo... Eu disse Lucas. Eis que me enganei. Atos. Atos capítulo 5. Eu disse Lucas 5. Mas é Atos capítulo 5. E vamos começar. O que é que significa obedecer a Deus? E a passagem que Deus colocou no meu coração está aqui em Atos capítulo 5. Pai, nós te damos graças por podermos estar na tua casa, ouvir a tua palavra, juntos louvar o teu nome. E abrimos a tua palavra, Senhor, com temor, te pedindo a tua direção, Senhor. Que sejas tu a ministrar aos nossos corações, Senhor. A falar às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Atos, capítulo 5, verso 17. E diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas
De noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Podem olhar para mim. Irmãos, quantos se lembram das últimas palavras de Jesus para os apóstolos? É chamada a grande comissão: ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Ide e anunciai as boas novas. Esta foi a grande comissão, ou as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E aqui em Atos capítulo 5, nós encontramos os discípulos de Jesus, os apóstolos, a cumprirem ou a obedecerem ao mandamento ou às palavras de Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo, ou que vem ao meu coração quando leio esta passagem, é que o que é que os apóstolos encontraram em primeiro lugar quando obedeceram à palavra de Deus? Primeiro, oposição. O que é que eles encontraram? Oposição. A primeira coisa que eles encontraram por obedecer à palavra de Deus foi oposição. Porque diz que eles foram perseguidos, né? Diz que eles foram presos, os fariseus e os religiosos se encheram de raiva ou de inveja e prenderam-nos, colocaram-nos na prisão. E sabe uma coisa? O mesmo acontece connosco. Quando nós nos comprometemos com Deus, quando nós nos comprometemos em obedecer à palavra de Deus, em seguir a Deus, em seguir a Jesus, em fazer a vontade de Jesus, a primeira coisa, muitas vezes, que nós vamos encontrar, o que é? Oposição. E nós precisamos ser despertos para esta realidade. Quando nós nos comprometemos mais com Deus, não é para termos medo, pelo contrário, mas sermos despertos. Quando nós nos comprometemos mais com Deus, em obedecer a Deus, em nos tornarmos um melhor marido, um melhor pai, um melhor profissional, não é? Um melhor chefe, ou um melhor empregado, ou um melhor patrão, um melhor cidadão. É precisamente nessa semana que tens um problema. Ou com o chefe, ou com o empregado, ou lá em casa, um problema matrimonial, ou seja, uma dificuldade na empresa, ou seja, cada vez que tu queres dar um passo de obediência, o inimigo traz oposição. Eu não sei se isso já alguma vez aconteceu. Que a primeira coisa que encontramos não é resultados. A primeira coisa que encontramos é oposição. E eu quero te encorajar a nós estarmos despertos para esta verdade, para nós não desistirmos, mas continuarmos a caminhar em obediência, porque significa que estamos a caminhar debaixo da bênção de Deus. Eles não tiveram oposição porque Deus não os abençoava. Na verdade, em 1 de Pedro, capítulo 4, ele diz: olha, se sois vituperados ou perseguidos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, porque sobre vós repousa o Espírito do Deus vivo. Então é para nós também não nos estranharmos. Porquê? Porque esta é a razão porque o inimigo tenta desviar-te a obedecer a Deus. Para quê? Porque ele sabe, se nós nos desviarmos do caminho da obediência, nós vamos nos desviar do caminho da bênção. Mas se nós permanecermos no caminho da obediência, independentemente da oposição, independentemente da perseguição, independentemente da tribulação, esse é o caminho que nos vai levar a viver o bom e o melhor de Deus para as nossas vidas. Esse é o caminho da bênção, esse é o caminho de vida com abundância. Então, a primeira coisa é, se nós queremos ser fiéis, nós devemos se queremos ser fiéis, não, se queremos cumprir a vontade de Deus, antemão, ou seja, logo de início, tomar esta decisão: eu vou ser obediente a Deus, independentemente da prova, independentemente da oposição, independentemente da adversidade, eu vou obedecer a Deus. Diga ao irmão ao lado: eu vou obedecer a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, para a palavra de Deus, temos testemunhos de homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, sim ou não? Mas todos eles passaram por esta prova da obediência.
Todos. É algo que nós vamos estar sempre, constantemente a enfrentar. Obedecer a Deus ou seguir a corrente. Obedecer a Deus ou ir contra aos princípios da palavra de Deus. Obedecer a Deus ou agradar o mundo. Obedecer a Deus ou agradar outras pessoas. E nós vamos estar constantemente a enfrentar esta prova. Então, a primeira coisa que eles enfrentaram foi a oposição. Mas eles também viram o quê? Viram Deus a cuidar deles. Porque no versículo 19 diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os de lá. Ou seja, se somos obedientes a Deus, Ele se converte no nosso protetor. Diga, irmão lá, Deus é o teu protetor. Obediência não é o caminho mais fácil, mas obediência é o caminho mais seguro. Não existe nenhum lugar mais seguro para nós do que estarmos na perfeita vontade de Deus, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos protege contra os nossos inimigos. Ele não promete nos livrar, não nos promete não enfrentarmos a prisão, mas nos promete proteger e estar conosco na prisão e nos livrar da prisão. Então a pergunta é, queres ser usado por Deus? Vais ter que ser obediente. E se fores obediente, diga ao irmão ao lado, vais sofrer oposição. Mas Deus vai ser o nosso protetor. Deus vai ser o nosso protetor. Quando eu leio de novo, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora. Irmãos, o segundo princípio que eu penso quando leio este verso é que a obediência a Deus provoca milagres de Deus. A obediência a Deus provoca os milagres de Deus. Se tu queres ter milagres de Deus na tua vida, tens que decidir ser um servo obediente. Quando olhamos para muitos exemplos de milagres que Deus operou na vida de muitos homens e mulheres que estão aqui escritos, há algo em comum que eu presencio em muitos desses exemplos. É a obediência da parte de quem recebe o milagre. Por exemplo, podemos lembrar, 2 de Reis capítulo 5, não precisamos de abrir, fala de uma história de um general poderosíssimo. Ele comandava todo o exército sírio. Era um homem com fama, era um homem com poder, era um homem valente, valoroso, mas era um homem leproso. E naquela altura a lepra não tinha cura. Ele tinha uma serva que ajudava a sua esposa, uma menina que falou do Deus do povo de Israel. Então este Naamã vai falar lá, vai até Israel e mandaram ter com o homem de Deus, com Eliseu. E quando ele vai a caminho, certamente que ele tem uma esperança que é de ser curado. Quando alguém procura alguma coisa, ele vai naquela expectativa, naquela esperança de ser curado. Mas não só ele tem essa expectativa, não só ele tem essa esperança, ele começa a idealizar, segundo a história, o que é que o homem de Deus ia fazer. Porque ele era um homem de poder, ele era um homem que era muito honrado. Quando ele chegava, ele tinha os tapetes vermelhos. Quando ele chegava, alguém lhes abria a porta. Neste caso não era do carro, era do cavalo. Do cavalo não, da charrete. Era a vida dele. Mas quando ele chega lá, à casa daquele homem, não só o Eliseu não o vem receber, como mais, ele manda o seu empregado ou o seu servo, o Geazi, dar um recado ao homem. E o recado é este: olha, vai lá ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes e tu vais ser curado. O homem ficou danado.
O homem ficou furioso. Quem é que este homem pensa que é? E isto e aquilo e aquilo outro. E naquela fúria dele, ele dá meia volta e vai para casa. E sabe o que é que eu começo a ir para casa? Os servos é que deram um conselho a ele. Olha, não faças isso, vai lá e mergulha. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que não é a tua maneira, é a maneira de Deus. Não é a tua ideia, é a ideia de Deus. Não são os teus planos, é os planos de Deus. Se queres ser abençoado, tens que fazer à sua maneira. Se queres ser abençoado, tens que seguir os seus planos, a sua vontade, obedecer à palavra de Deus. Podemos criticar, podemos dizer não concordamos, mas enquanto tivermos essa atitude, vamos permanecer com a lepra tal e qual como o Naamã. Mas o Naamã resolveu seguir o conselho dos seus servos, que disseram: homem, se o homem de Deus te mandasse fazer uma coisa difícil, tu fazias. Então, mas os rios lá, na minha terra, lá na Síria, são bem melhores. Não interessa se os rios são melhores ou não. Olha, tu já experimentaste, já conseguiste livrar da lepra. Não, então obedece, homem. Esse foi o conselho dos servos. Porque há muita gente também assim: eu não concordo, eu não acho bem. Conseguiste livrar disso? Não, então obedece, homem. Não tem a ver obedecer a nós, obedecer àquilo que a palavra de Deus diz. O que é certo é que este homem foi lá ao Rio Jordão, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. E diz que a 7ª vez, 2 de Reis 5:14, desceu, pois, aquele homem, mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como uma carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, quem é que fez ou operou o milagre? Quem é que foi? Diga bem alto, quem é que foi? Quem é que opera o milagre? Quem é que teve que obedecer? Não, foi o Naamã. Esse é o nosso problema. Que queremos que operar nós o milagre e que Deus obedeça. Não, quem é que opera o milagre? Deus. Quem é que obedece? Quem é que vai fazer o milagre na tua vida? Quem é que vai ter que obedecer? Eu. Diz o teu nome. Mas outro exemplo no Novo Testamento, Lucas capítulo 17. Fala da história agora não de um leproso, mas 10 leprosos. Que eles ouviram falar da fama de Jesus e atreveram-se a ir até à cidade. E de longe clamaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Versículo 12 diz que ao entrar em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, estes 10 leprosos, o que é que eles desejavam? Ser curados. Eles precisavam de um milagre. Eles clamaram a Jesus: tem misericórdia. Talvez eles já tivessem ouvido de outros milagres que este homem Jesus fez. Então eles foram lá ter com eles de longe, porque não podiam estar perto, e que naquela expectativa, o que é que eles desejavam? Um milagre de Deus. Agora, talvez eles até esperassem que Jesus orasse por eles. Talvez eles até esperassem que Jesus colocasse a mão sobre eles. Mas o que é que Jesus fez? Quando eu olho para o versículo 14, diz que logo que os viu, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Parece que Jesus não está aqui a perceber o que é que está a acontecer. Estes homens estão leprosos, estão a pedir ajuda a Jesus, estão a pedir para ser curados. E Jesus diz: olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Mas mostra o quê? A lepra? Eu não posso lá ir. A boa notícia é que estes 10 leprosos, digo ao irmão ao lado, foram obedientes. Foram obedientes. Eles não saíram daquele lugar a criticar. Eles não saíram daquela igreja a dizer mal: e o som está alto, e o som está baixo, e as luzes estão apagadas, e as luzes estão acesas, e isto e aquilo. Não, eles foram e obedeceram à palavra de Jesus. E diz que indo ele, olha o versículo 14, e logo que os viu, disse: mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Enquanto iam a caminho do templo ter com os sacerdotes, ficaram curados. Enquanto eles iam obedecendo a Jesus, eles foram
curados, foram limpos, enquanto iam, diga ao irmão ao lado, enquanto iam, enquanto obedeceram, enquanto deram passos de obediência. Quem é que operou um milagre na vida deles? Quem é que operou? Quem teve que ser obediente? Foram eles. Quem vai operar um milagre nas nossas vidas? Deus. Quem vai ter que ser obediente? Somos nós. Vocês já pensaram alguém que tem uma necessidade e Jesus diz, vão e mostrem-se? Sabe o que é que eu acredito? Há milagres que acontecem na hora. Sim, é verdade. Há milagres, nós temos tido testemunhos que há pessoas que são curadas e milagres acontecem na hora, no dia do culto, na hora do culto, da festa, etc. Glória a Deus. Mas há milagres que vão acontecer, não é na hora, mas é à medida que tu vais dando passo, quando tu sais deste lugar e continuas a obedecer. Diga ao irmão ao lado, continuas a obedecer, milagres vão acontecer durante a semana, vão acontecer durante o mês, vão acontecer ainda durante este ano, vão acontecer durante o próximo ano. Quando quê? Quando nós obedecemos a Deus. Então isso me ensina que coisas acontecem na hora, mas coisas acontecem à medida que nós vamos e continuamos a obedecer a Deus. O que é que eu aprendo com esta história de Atos capítulo 5? Que quando nós obedecemos a Deus, milagres acontecem na nossa vida. Porque muitos recebem palavras proféticas. Ah, pastor, houve um pastor que me disse, mas aquilo não veio de Deus. Se tivesse vindo de Deus, acontecia. Isso é uma mentira. Eliseu falou da parte de Deus para Naamã ou não? Vai lá, mergulha 7 vezes e vai ser curado. Se até hoje ele não tivesse mergulhado, não era curado. E dizia a toda a gente, o Eliseu não é homem de Deus, porque eu não fui curado. Pois, o problema não foi do Eliseu. O problema não é da palavra. Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. O problema é quando nós não obedecemos à palavra de Deus. Então, quando nós obedecemos, Deus é fiel. E Ele vai cumprir aquilo que Ele promete na sua palavra. Vamos voltar para a história. Atos capítulo 5. Jesus mandou pregar a palavra. O que é que eles fizeram? Pregaram. Primeira coisa que acontece quando nós obedecemos a Deus, oposição. Mas fique tranquilo, porquê? Porque quando nós somos obedientes, milagres acontecem. Quando nós somos obedientes, Deus cuida de nós. Deus torna-se a nossa provisão. Deus torna-se a nossa segurança. Podem pôr-nos na prisão. Deus tem as chaves da prisão. Amém? Então com a tua obediência vem a oposição, mas com a tua obediência também vêm os milagres. Agora, Atos 5:20 diz, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Que mensagem de vida é esta? Foi a mensagem que os colocou na prisão. Pensem nisto. Eles foram parar à prisão por quê? Porque pregaram o Evangelho. O anjo tirou-os da prisão e disse, agora vão e preguem o Evangelho. Vocês imaginem assim, espera lá, já apanhei um susto. Não vou lá pôr outra vez. Concordam ou não? Então, eu fui pregar o Evangelho. Fui preso. Bem, o anjo livrou-me. Já não me vou pôr noutra. Até agora, se eu sou apanhado a segunda vez, ainda me corta o pescoço. É ou não? Sabe o que é que eu aprendo com isto? Terceiro ponto. Um passo de obediência sempre terá de ser acompanhado com um passo de fé. Um passo de obediência sempre terá que ser acompanhado com um passo. Precisamos de fé para continuar a obedecer a Deus. Eles não fizeram nenhum contrato com o anjo. Olha o anjo, então vamos fazer aqui. E escrito, que isto de palavras levam-nos o vento. Tem que ficar escrito. Nós vamos pregar o Evangelho. E tu livra-nos sempre que a gente vai parar à prisão. Houve algum contrato escrito? Houve alguma promessa? Não. Vão lá e façam. Para nós obedecermos a Deus, sempre temos que fazê-lo acompanhado com fé. Com fé. Porque há que continuar a obedecer a Deus, apesar da oposição. Há que continuar a obedecer a Deus, apesar da perseguição. Há que continuar a obedecer a Deus, apesar da adversidade. Há que continuar a obedecer a Deus, apesar do gozo do A, do B ou do C, de familiares aqui ou lá, que gozam ou escarnam de nós seguimos a Jesus. Há que continuar a obedecer a Deus. Independentemente das modas, independentemente da corrente, independentemente que os outros... Ou importa nós obedecemos a Deus e não aos homens.
É por isso que nós estamos aqui, para obedecer a Deus. Quando eles dizem isto lá mais à frente, não tem a ver com arrogância. Não, 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 não. A nossa vida em primeiro lugar, nós tomamos uma decisão de antemão. Nós vamos viver obedecendo a Deus. Nós já tomamos uma decisão antemão. Nós vamos viver obedecendo aos princípios da palavra de Deus. São princípios que não são negociáveis. Não tem a ver se agora é uma boa altura ou não é uma boa altura. Não tem a ver se agora dá jeito ou não dá jeito. Não tem a ver se eu se mentir recebo uma coisa melhor agora. Não, isso está antes de qualquer coisa, antemão. Eu já tomei uma decisão. Eu vou viver uma vida obedecendo a Deus, obedecendo aos princípios da palavra de Deus. E isso é preciso fé. Porque nós não temos garantia de nada. Quem me garante não vou parar a prisão? Não, até te garanto que calhar vais lá parar outra vez. Porque eles foram lá parar outra vez. Mas Deus está connosco. Diga, irmão lá, Deus está contigo. Deus está contigo. Não há contratos, não há... Não. Deus está contigo. Outra coisa muito interessante, Atos capítulo 5, verso 21. Vamos ler o versículo 21. Ouvindo eles isto, ou seja, Deus disse, primeira coisa que eles encontraram, oposição. Segundo princípio que nós vimos, que quando nós obedecemos, milagres acontecem. Terceiro princípio que nós vemos, que quando nós obedecemos a Deus, uma atitude de obediência tem que ser acompanhada com uma atitude de fé. Outra coisa, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Vamos pensar assim, irmãos, quando é que o anjo os tirou da prisão? Foi durante a noite. Quando é que foi? Quando é que começaram a pregar? Manhã cedo. Vamos lá pensar outra vez. Quando é que o anjo abriu a prisão e eles foram libertos? Diga, irmão, ao lado. Durante a noite. Quando é que eles obedeceram logo e começaram a pregar? Logo de manhã. Sabe o que é que eu aprendo? A obediência tardia é desobediência. Diga lá, irmão, ao lado. A obediência tardia é desobediência. Porque eles não disseram assim, não, olha, agora precisamos descansar. Tu já viste a nossa noite? Pô, se apanharmos um susto daqueles, precisamos de nos recompor. Não. Eram homens que Deus disse para fazer e eles fizeram. Deus disse para fazer e eles obedeceram. É assim que nós devemos obedecer à palavra de Deus, sem contratos, sem condições, logo e imediatamente. Ser rápidos a obedecer a Deus. Às vezes nós perdemos o tempo. Obedecemos já passado um ano. Já passou. É tal e qual como quando nós metemos Gonçalo vai arrumar o quarto. Já vou. E a gente passado uma hora olha e já vou nada. E quando a gente olha, ele disse, eu disse que já vou ser. O problema não foi o que tu disseste. O problema foi o que tu fizeste. Porque a gente pode dizer já vou. Ou está bem. Ou sim senhor. Mas o que conta, diga ao irmão ao lado, é a nossa atitude. É a nossa obediência. E o que me impressiona nestes homens é que de facto... Claro que é um susto, não é? Um susto no sentido de um susto, não é? Vão pregar o evangelho, são presos. Eles vão ficar assim, afinal, onde é que está Deus? E não sei o quê. Não, olha, Deus está, olha, Deus está contigo, tanto que abriu a prisão. Vamos lá. E agora? Agora continua a fazer o que Deus mandou fazer. E agora continua a fazer. Agora continua a ser fiel. Agora continua a honrar a Deus. Agora continua a obedecer a Deus. Paulo, podem ver. Se continuarmos a ler Atos 5, nós vamos encontrar que de novo eles foram chamados ao Sinédrio. Pela segunda vez. Mas foram ameaçados e disseram, olha, vocês estão a brincar connosco, pá. Olha, nós dissemos que vocês não fazem e tal. E é aqui que eles respondem este versículo 29 de Atos capítulo 5, onde eles dizem, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, eu já ouvi muita gente usar este versículo uma atitude arrogante. Uma atitude até tirada fora do contexto. Ai, pastor, eu cá não sigo ao homem, sigo a Deus. Para dizer, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou um cidadão do céu. Não, isto não tem a ver com arrogância. Isto tem a ver com uma atitude de princípio. Olha, não tem a ver que nós queremos chatear vocês. Não tem a ver que nós queremos... Não. Só que nós já decidimos de antemão. Nós vamos levar uma vida de obediência a Deus. Eu desde os 11 anos
desde os 11 anos não, mas pronto, desde os 11 anos que o meu pai faleceu. E vivo sozinho com a minha mãe. E desde essa altura, eu fui habituado a ir à casa de Deus. Não foi porque sou pastor, se calhar tornei-me pastor por causa disso. Não sei, só ele, Deus é que sabe. Isso não é importante agora. Mas ela sempre disse aos nossos familiares que domingo de manhã nós íamos à casa de Deus. Nunca abdicou disso, mas não foi por arrogância. Isso aqui não, claro que podem vir almoçar, são bem-vindos, nós recebemos. Mas olha, o almoço tem que ser lá para 1h30. Desde sempre. Não tem a ver com arrogância, tem a ver com princípio. Quando os nossos chefes mandam mentir ou isto, aquilo, a gente pode... Olha, eu quando estava no cartório, primeira vez aquilo, senti-me assim tão... Eu disse, não, tenho que arranjar maneira de ir falar com a minha patroa, dizer, olha, peço desculpa, não quero causar problemas, não quero causar, mas olha, de acordo com aquilo que é a minha convicção, os meus princípios, eu não me sinto bem fazer isso. Eu não podia que... E ela, graças a Deus, respeitou, mas podia não respeitar. Mas tem a ver com os nossos princípios. Não tem a ver com arrogância. Tem a ver com... Não. Eu já decidi antemão. Não tem a ver se sou perseguido ou não sou. Não tem a ver se vou ser despedido ou não sou. Não tem a ver se vou parar à prisão ou não sou. Não tem a ver se vocês vão pôr de parte. Há pessoas que vão nos pôr de parte. Paciência. Eu gostava de vocês fazerem parte de nós. Mas olha, se a condição é essa, já está decidido. Há muito tempo que eu já decidi. Eu vou servir a Deus. Eu vou agradar a Deus. Importa agradar a Deus e não aos homens. Não tem a ver com arrogância. Tem a ver com princípios da palavra de Deus. Seguir caminhando, obedecendo. E quando é que encontramos agora aqui, por último? Quando tu és obediente, Deus usa os teus inimigos para te abençoar. Deus pode usar as pessoas alheias que tu nem conheces. Pode usar quem Ele quer, quando quiser, como quiser, para te abençoar. Porque lá no meio daquela discussão, o que é que vamos fazer a eles? Cortamos da cabeça ou não? Vamos prender, vamos bater, vamos fazer... Um tal Gamaliel se levanta, um doutor da lei. Atos capítulo 5, verso 38. Ele diz, olha, deixa-me dizer isto. Olha, isto é apenas a minha opinião. Olha, se isso não for de Deus, não se preocupem que isso vai acabar, esse pessoal aí que está-se a juntar vai-se acabar por dispersar, porque isso vai acabar. Mas olha, mas também se isso for de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. E aqui eles foram libertos, soltos, e continuaram a pregar o Evangelho. Deus, quando tu és obediente, Deus usa os teus inimigos, ou pessoas alheias, ou quem Ele quiser, para te abençoar. Quando tu és obediente a Deus, Deus te protege. Quando tu és obediente a Deus, pastor, se eu não fizesse, o meu patrão fazia e acontecia. Acima dele está Deus. Cuida de não teres uma atitude arrogante. Não te preocupes com a perseguição. Não te preocupes com o mal que te queiram fazer. Não te preocupes com alguém que quer fazer a folha. Não te preocupes com nada disso. Preocupa-te em ser obediente a Deus. Preocupa-te em ser obediente a Deus. Preocupa-te em ser obediente a Deus. Preocupa-te em ter intimidade com Deus. Como eu disse, na sexta-feira terminei dizendo 3 frases de um pastor, Márcio Valadão, que diz, olha, a intimidade, ela leva-te à santidade. A santidade, ela dá-te autoridade. E a autoridade leva-te à conquista. Preocupa-te em ter intimidade com Deus. Preocupa-te em obedecer a Deus. Preocupa-te em levar uma vida reta diante de Deus e obedecente. Porque quem tem as chaves da prisão é Deus. Quem tem as chaves da bênção é Deus. O único que pode abençoar, amaldiçoar é Deus. Ninguém te pode amaldiçoar se Deus te quiser abençoar. Mas o caminho é, diga-me ao lado, obediência. Diga-me ao lado, obediência. Obediência. Vamos ficar de pé? Quando nós obedecemos, a primeira coisa que acontece é a oposição. Mas quando nós obedecemos, em segundo lugar, milagres acontecem. Terceiro, a nossa obediência tem que ser acompanhada com
passos de fé. Passos de fé. Quarto, obediência efetiva é aquela que é logo, imediatamente. E 5, quando nós obedecemos, Deus pode usar até os teus inimigos para te abençoar. Porque foi aqueles que